Hoje vamos falar do seguinte assunto. Sou proprietário de loteamento urbano. Preciso pagar a taxa de associação de moradores? Tem de pagar condomínio? Antes de começarmos, eu peço a você para dar o seu like e se tornar assinante do canal. Clica no inscrito, clica no joinha, clica no sininho para ter todas as novidades. Vamos começar? Você é dono de imóvel dentro de um loteamento. Você se beneficia da segurança, da limpeza, da manutenção, do calçamento e da proteção da cancela na porta. E quem é que cobra as taxas, faz a manutenção e emprega os funcionários? É a associação de moradores. Mas eu não sou obrigado a fazer parte de associação nenhuma. Eu comprei um lote e construí. Nunca fiz parte da associação. Tenho que pagar minha parte no rateio por tudo isso? A resposta é sim, tá? Condomínios de lotes precisam de diversos serviços internos para manter suas atividades em funcionamento. Se houver um motivo para pagar, para não pagar, ninguém vai pagar. Por quê? Porque fica caroneiro, né? Tem o benefício sem o custo e jogar o custo para os outros. Isso é lógico. Isso aqui é o bom senso. Se não for assim, loteamento fechado não pode se manter. A atividade de manutenção precisa ser paga por quem se beneficia dela. Senão, ninguém paga. Isso, porém, é um problema histórico, tá? E mais, o STF tornou isso mais difícil do que já é. Porque o STF confunde direito de associação com pagamento de taxa de associação de moradores. Mas e isso cria um sistema complicado para a administração. Vamos entender como a coisa funciona. Loteamentos são regulados pela Lei 6766/79. O problema é o seguinte: essa lei é dos anos 70 foi pensada para a seguinte situação: o empresário expande a cidade, faz ruas, faz calçamento, faz sarjeta, numa área de expansão urbana e vende terrenos no espaço aberto, né? Dentro da lógica pela qual a lei foi criada, nós temos quarteirões e ruas de expansão da cidade. Não foi pensado um condomínio de loteamentos como temos hoje. Não é a realidade. Foi pensado para loteamentos abertos. A ideia é que o loteamento que as pessoas cercam, criam cancela, criam portaria e possuem segurança privada e funcionários fazendo a manutenção, isso é coisa fim dos anos 80, anos 90. Por quê? Porque aí nós tivemos o problema do aumento da criminalidade e aí nós temos demanda por loteamentos fechados e cuidados pelos moradores. Ao mesmo tempo, a Lei 4591/64 mostrou-se inadequada para os condomínios de lotes. Não deu para fazer os condomínios de lotes funcionarem diretamente nas regras dos condomínios edilícios até 2017. Ou seja, a, a lei se separou da realidade. E aí nós criamos uma solução tosca. Qual é a solução tosca? Tivemos um registrador famoso em Campinas que criou o conceito da associação de moradores. Os cartórios combinaram entre si que nenhum loteamento fechado seria registrado sem que o projeto de loteamento tivesse o estatuto de uma associação de moradores. E seria registrado no livro auxiliar. Né? Nós temos os 5 livros principais do registro de imóveis e temos os livros auxiliares. As ruas se tornam concessão da prefeitura, porque dentro da 6766, as ruas, sarjetas e calçamentos se tornam bens públicos. Mas qual foi a coisa que foi bolada aí, a solução que foi pensada? As ruas são bens públicos concedidos aos moradores. Isso virou uma celeuma de décadas. Por quê? Porque nós estamos falando de associação. Os condomínios
para desempenhar a sua atividade, como condomínios fechados, precisam de uma associação de moradores. Mas qual é o problema? Uma associação é de livre filiação. Ninguém é obrigado, isso é um direito constitucional, a associar-se ou a se manter associado. Só que aqui qual é o problema que temos? É que não é uma associação convencional, uma associação normal para determinados fins esportivos, solidários, culturais, assistenciais, etc. É uma forma de pagar, de executar os serviços dentro de um condomínio. E essa solução só foi resolvida em 2017, porque nós tivemos o artigo 1358-A do Código Civil. Vamos entender. O condomínio de lotes. Está aqui. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum de condôminos. Ou seja, é a mesma. Aqui nós finalmente os lotes passar a poder ter a mesma estrutura do condomínio edilício. Por quê? Porque o elemento fundamental do condomínio edilício é que existem duas partes indissociáveis. A parte privativa, né, e a parte da fração ideal da área comum. Essas partes são indissociáveis. Para quê? Para obrigar o titular da parte privativa a contribuir para a área comum. Senão ia ser a festa do caqui. Ninguém ia pagar manutenção. E aí nós temos a ideia da fração ideal. Aí aplica-se no que couber. O condomínio edilício, regime das incorporações. Para fins de incorporação, toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Temos aqui, portanto, a estrutura, nós finalmente, 2017, que foi permitido, então, que os condomínios de lotes atuassem como condomínios edilícios. E aí nós temos a legislação completa. Porém, o nosso STF criou aqui, criou caos no ativismo judiciário, né? Por meio aqui do tema 492. Vamos entender o problema do tema 492. Tema 492, relator ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 695-911. Associação de proprietários exigir taxas de manutenção a não associada em face do princípio da liberdade de associação. O que foi decidido aqui? Que não se pode cobrar taxa de manutenção e de conservação até o advento da 13465-17, aquela emenda do Código Civil que eu falei. Né? Ou seja, isso causou uma bagunça no sistema. Por quê? Porque um condomínio de lotes não consegue sobreviver sem que as pessoas paguem as taxas. Está criado o sistema dos caroneiros. Todo mundo vai ser caroneiro nisso aqui. Vai ficar, inclusive, inviável manter o condomínio funcionando se pertencimento à associação de moradores está ali vinculado ao direito fundamental de associação. A ideia é que a associação de moradores não é uma associação normal. Toffoli, pelo amor de Deus. Não é uma associação normal. E muitas vezes
Isso gerou uma bagunça jurisprudencial enorme. Qual é o argumento que os loteamentos fazem para cobrar as taxas condominiais? Eles usam um dever de probidade, eles usam que está desvinculado, mas você não sabe qual vai ser a sua decisão, você não sabe se é possível cobrar a taxa de condominial por causa dessa situação da associação de moradores. Não é, a associação de moradores de condomínio não é uma associação normal do Código Civil, na qual é de livre filiação. Não é, é um método para cobrar para realizar a manutenção do condomínio. E aí existe um dever de probidade do adquirente do proprietário em pagar a manutenção. Nós temos que ter aqui uma separação clara entre estar ou não associado, que é uma liberdade da associação, a livre associação de direitos fundamentais, e pagar as contas. Hoje, depois de 2017, agora você pode. Não, você não precisa mais da adesão à associação. Tá certo? Porque você não tem mais. Agora os loteamentos funcionam na regra do condomínio edilício. E o prazo prescricional é de 5 anos para pagar. Como se vê, essa questão de pagamento de taxas de loteamento é uma celeuma que desobedece ao dever básico de probidade do morador, do proprietário do loteamento, e que, para questões referentes a loteamentos e a questões imobiliárias, convido você a conversar com o seu advogado de confiança. Muito obrigado.